Voltamos com o nosso programa e eu começo com uma pergunta. Você sabia que a nossa mente tem inimigos? O Dr. Leandro Teles nos explica, nos desvenda esse mistério. Tudo bom? Tudo bem, prazer em recebê-lo. Prazer é meu, uma honra. Uma honra nossa recebê-lo sempre. No feriado mais ainda. E nesse feriado a gente trouxe uma pauta bem dinâmica, bem objetiva, prática, para o pessoal fazer ali um checklist. Então pega um papel e uma caneta, faz uma listinha para ver se você está atrapalhando ou ajudando o seu cérebro. Mas eu sempre sou inimiga do meu cérebro? Ou tem gente que não? Tem uma relação de amizade, não de inimizade? Tem pessoas que têm uma relação que mais dificulta do que ajuda. Outras mais ajudam do que dificultam. Mas todo mundo pode melhorar. Todo mundo pode revisitar esses tópicos que a gente vai falar aqui e pode fazer de amanhã um dia melhor que hoje. Vamos começar então, doutor. A gente vai falar do quê? Dos inimigos. Esses são os inimigos da mente, do cérebro, com relação à performance intelectual e performance emocional. Por que meu cérebro às vezes está bom e às vezes não está tão bom? Aqui tem algumas explicações. Vamos começar. Desorganização, que está mais me chamando a atenção. Fundamental. Então este item é um item importante. Nosso cérebro ele é meio camaleão. Ele vai estar como você mostrar o mundo para ele. Tem gente que é muito desorganizada. Ambiente poluído, faz múltiplas coisas, não tem agenda, não planeja. Tem pessoas que passam a vida resolvendo urgências, apagando incêndios. É verdade. Então é muito melhor você planejar a sua vida, organizar a sua agenda, organizar o seu ambiente de trabalho. Isso é importante. Muito importante. Saber onde estão as coisas, ter à mão as coisas mais importantes, ter uma decoração mais clean. O seu cérebro ele vai se sentindo cada vez mais capacitado. Imagina assim, eu jogar uma pedra numa lagoa bem límpida, parada. Essa pedra ela cai e cria toda uma repercussão. Sim. Agora imagina a mesma pedra caindo num mar revolto. Num mar... Ela não muda nada. Exato. O cérebro, quando ele tem um ambiente tranquilo e uma organização, ele consegue perceber aquilo que destoa, aquilo que é inovador, que é diferente. Então, organizar a mente e o seu mundo, incluindo as relações que você tem. É importante conhecer os seus papéis. Com isso, a sua mente vai oscilar perto do seu potencial. Tá. Organizado do ponto de vista físico. Prático. Prático. O quarto, a casa, o ambiente de trabalho, tudo. As rotinas, o que vai acontecer amanhã, quais são as minhas prioridades, planejar o lanche do filho, planejar a minha agenda de amanhã, o horário de acordar. Então, o planejamento não precisa ser também um negócio obsessivo. Mas é muito importante que isso faça com que o cérebro consiga exercer a criatividade em cima deste planejamento. Tá. Aqui eu tô vendo sobrecarga e rotina e vejo computador e smartphone. Esse é talvez acho que é o maior problema da vida atual. Esse mundo dito moderno. A gente peca pelo excesso de informação, excesso de velocidade. De atividade. Todo mundo está no multitarefa hoje. A gente faz uma coisa pensando em outra. Então, eu estava até conversando com o Dargan, agora nos bastidores, sobre isso. Como a gente está sempre conectado. Fiz questão de colocar aqui o meu celular e o meu notebook, que são grandes, às vezes, ladrões de tempo e de energia. São os seus. Esses são meus. Enquanto você estava esperando para a pauta, você sentiu falta do celular? Senti. Oi. Até cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi ligar, a pessoa falou, não pode ligar. A dependência da tecnologia, isso é muito ruim. A gente não tolera mais o tédio. A gente sente mal quando está no silêncio, no tédio, porque a gente começou a preencher esse tempo dito ocioso, mas não é. É um tempo de recuperação e de reflexão com tecnologia. A gente faz muito, mas com pouca qualidade. Tem pouca empatia, pouco olho no olho, as atividades estão cada vez mais monossensoriais. Eu dou um oi no WhatsApp. Manda um positivo que tá tudo certo. Manda um positivo que tá tudo certo. Muita informação. Você tem que ser capaz de filtrar. Agora eu coloquei aqui rotina, porque o inverso também faz mal para o cérebro. Como assim? Excesso de tédio e de ócio é outro veneno. Então nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É muito importante que o cérebro tenha atividades. Mas uma coisa de cada vez, com empenho, com complexidade. Esse é o melhor estímulo. Tá. Aí nós temos aqui falta de exercícios físicos. Muita gente peca aqui. A atividade física não faz bem só pro corpo, pro músculo, pro osso. Faz muito bem pro músculo, pro osso, pro coração. Mas também faz bem pro cérebro diretamente. O seu equilíbrio emocional depende de atividade física. Qualquer atividade física? Qualquer atividade física ajuda, mas se você puder trabalhar dentro de um espaço onde você se prepare para isso, com um educador físico, com atividades aeróbicas e de musculação, isso faz muito bem. Se é algo ao ar livre ou que você gosta, ai, que gostoso, melhor ainda. O seu cérebro melhora a criatividade, memória, protege os seus vasos, previne contra AVC, previne contra doenças degenerativas como Alzheimer. O corpo em atividade, ele produz dopamina, serotonina,
produz endorfinas, que também dão sensação de bem-estar, produz uma substância chamada irisina, que protege contra doenças degenerativas. Então, exercitar o corpo é fazer um bem para o cérebro, a curto, a médio e principalmente longo prazo. Tá. Doenças clínicas? Fundamental. Muita gente tem o cérebro oscilando para baixo porque tem doenças clínicas descompensadas. Por exemplo? Hipotireoidismo, hipertireoidismo, diabetes descontrolado, muito alto ou muito baixo pelo medicamento, faz com que o cérebro não funcione bem. Outras doenças como doenças cardíacas, alterações renais, sobrecargas hepáticas, medicamentos mal gerenciados. Por isso é importante ter um bom cuidado com check-up e com visitas regulares ao seu médico para compensar as doenças clínicas que vão repercutir no seu cérebro. Tá. O que a gente tem aqui? Privação do sono. É legal. E essa almofadinha é da minha filha. Peguei ela hoje. Coisa fofa. Deve ter cheirinho de nenê. Tem cheirinho de nenê. Do meu nenê, que ainda mais essa almofadinha que está dormindo, fala sobre a importância do desligar, do sono. Nossa. Dormir bem, pelo menos 7, 8 horas por noite, nunca abaixo de 6 horas. Isso é um veneno para o seu cérebro. Faz com que ele não fixe e organize a informação do dia anterior e não se prepare para o dia seguinte. Além do sono, é muito importante curtir as férias, curtir os finais de semana. Eu estava falando outro dia, não sei com quem, que eu falei, emendar um feriado, sair de férias. É produtivo. É produtivo. É produtivo. Porque você volta entregando mais. Isso. Não é só entregar quantidade, é entregar qualidade. O cérebro precisa se cansar e descansar. Se cansar e descansar. Não somos máquinas infinitas. Tem que ter limite, tem que ter momento para meditar, para respirar, para não fazer nada. Para não fazer nada, que é fazer algo, exato, que é se conectar consigo, com a sua essência, com as suas memórias, com a sua respiração. Isso vai trazer longevidade e sustentabilidade ao seu rendimento cerebral. Tá, aqui eu não sei o que é. O que é? Ah, aqui são problemas emocionais. Problemas emocionais. É, muito importante. Sabe que o cérebro, ele é movido por emoções. Então, se você estiver muito ansioso ou estiver depressivo, o seu cérebro vai funcionar aquém do seu potencial. Então, o meu estado emocional repercute no bom ou no mau funcionamento do meu cérebro. Exatamente. A pessoa com depressão, por exemplo, ela não tem prazer nas coisas, não tem energia, o cérebro se empobrece, fica preguiçoso, funciona aquém. A pessoa muito ansiosa também, ela não se conecta mais com o presente, ela se conecta com o futuro, com possibilidades, com alternativas de e se? Vai que isso consome muita energia. Então, quer começar a melhorar seu cérebro? Comece equilibrando a parte emocional. 1/3 do seu cérebro é emoção. É controle do sistema límbico. Então, se sua emoção não está boa, o seu rendimento também não está bom. Tá. E por último, mas não menos importante, vícios e dieta inadequada. O pessoal até fala, né, que você é o que você come, o que você consome. Muito importante cuidar de vícios ou hábitos cíclicos, como compulsões. Então, evitar excesso de álcool, cigarro, drogas que possam prejudicar o funcionamento do cérebro e outros vícios também. Porque a gente tem algumas compulsões que são comportamentais, né? Por exemplo, compulsão por compra, por sexo, compulsão por tecnologia. Tudo que você faz que você não se orgulha, que é só para um alívio efêmero, que depois vai cobrar o seu preço, está roubando energia e tempo do seu cérebro. Muita gente viciada em joguinho, e viciada em tecnologia, o cérebro ele fica preguiçoso dentro desses loopings. Alimentação. Evitar alimentos industrializados, evitar excesso de carne vermelha, excesso. Evitar, a dieta mais estudada para o cérebro é aquela dieta do Mediterrâneo, que ela é rica em frutas, legumes, azeites, resveratrol, que é aquela que tem na uva tinta, né? Peixes de águas frias, carne branca, pouca açúcar refinado. Agora, cuidado com o terrorismo nutricional. A melhor conduta é individualizar a sua conduta e, na dúvida, buscar um nutricionista. Né? Eu acho importante a gente falar um pouco mais sobre o álcool, porque temos uma epidemia, né, no excesso de consumo de álcool no país. Quando que eu sei que eu estou consumindo em excesso? O álcool é um problema, né? Porque é uma droga lícita, onde as pessoas acabam socialmente entrando muito precocemente na vida. Meninos e meninas, às vezes com 12, 13 anos, já tem o primeiro contato com o álcool, sem ter nem maturidade cerebral. Ele dá recompensa, porque ele dá um prazer, ele tem gosto, ele tem muito marketing em cima, muita propaganda que versa sobre os benefícios do álcool. Uma glamorização também, né? Quem não bebe parece que é inferior, é pior, tá fora do grupo. Muito cuidado com o álcool. Hoje a gente tem um problema sério com relação ao alcoolismo. Então, se você tá bebendo pela manhã, estocando comida em casa, pensando em bebida durante atividades que não são nem sociais, se você tem menos de 18 anos, se você toma mais que 2 doses ao dia, então tudo isso é sinal de excesso.
Ótimo. Se você tem história familiar de alcoolismo, o seu risco é maior de evoluir com esse tipo de vício. Na dúvida, é melhor ficar longe, porque é uma certa roleta russa. Você não sabe quem vai se apaixonar pelo álcool e quem não vai. E nunca, nunca abaixo dos 18 anos. É uma questão de risco de alcoolismo. Tem até uma campanha da prefeitura recente que quanto mais cedo, Pior. pior. E esse é um lema muito importante. Perfeito. Vamos às perguntas do pessoal Vamos de lá, casa? bora. Eu acho importante falar sobre álcool porque temos uma epidemia, né? Tem um relatório recente da Fiocruz que é controverso, né? Uns acham que existe uma epidemia de drogas, outros não, mas álcool é consenso. Existe uma epidemia de alcoolismo no Brasil. Sem dúvida. E é uma droga barata, de muito fácil acesso e socialmente aceita. Isso destrói muitas famílias, do ponto de vista financeiro, físico e principalmente emocional. Perfeito. Perguntas do pessoal de casa, começando com Maria Clara. Sinto que meu rendimento cerebral caiu quando entrei na menopausa. Estou mais esquecida e menos atenta para algumas situações. Isso é normal neste período ou pode ser um problema individual? Tem como reverter? É muito importante essa descrição, né? A menopausa não é doença, é uma fase de transição, mas algumas mulheres na menopausa evoluem com muitos sintomas. Não são todas. Algumas passam tranquilamente, outras têm uma menopausa sintomática, com fogachos, calores, às vezes alteração da libido, secura na região vaginal, e pode ter sim acometimento da performance cerebral com desatenção. A gente chama de brain fog. Fog de neblina, então a pessoa fica um pouco entorpecida. Fica meio nebuloso. E é muito importante ver o que está causando isso. Avaliar como é que está a tireoide, ver se a pessoa é candidata ou não à reposição hormonal, ver se não tem um quadro depressivo, que também é comum nessa faixa etária e nesse contexto de menopausa. Avaliar o padrão do sono, porque a menopausa altera o sono. E é muito importante você avaliar globalmente. Se o quadro for de leve intensidade, você corrigindo essas coisas, normalmente o quadro é reversível. Passando a fase de adaptação, a pessoa volta ao normal. Não é um preditor de Alzheimer ou de uma demência progressiva. Entendi. Mas vale a pena conversar com o ginecologista e, eventualmente, buscar a ajuda de um neurologista para equacionar esse período que não é tão curto, né? É um período longo de adaptação e que pode merecer um cuidado. Tem sim como reverter. Tem como reverter. A gente não fala que é normal, porque a gente não conhece o caso especificamente, mas é comum. E Ótimo. tem que buscar ajuda abordando todos os determinantes. Perfeito. Mais uma pergunta. É enviada pela Neuza. Minha avó teve Alzheimer, por isso eu fico muito preocupada de desenvolver essa doença com o passar do tempo. O que posso fazer para reduzir o risco? Isso vale para todo mundo, Todo né? mundo. Na verdade, quando a gente fala de reduzir o Alzheimer, são medidas gerais para a população inteira. Lógico, quem tem familiares próximos tem um risco genético um tiquinho maior. Se esse seu familiar teve o Alzheimer antes dos 60 anos, que é incomum, raro, esse risco genético é um pouco maior. A gente chama de Alzheimer pré-senil. Esses que têm Alzheimer mais velhos, acima dos 60, o risco genético é menor. Agora, tem variáveis que você não consegue mudar. Por exemplo, idade. Você vai envelhecer e quer envelhecer. Perfeito. Outro é a genética. Não dá para mudar minha genética, não dá para nascer de novo. Agora, tem alguns fatores que você pode mudar. Boa alimentação, evitando abusos e tentando uma dieta mais próxima da dieta mediterrânea. Evitar vícios, cigarro, álcool diminui o risco de Alzheimer. Controlar o peso, porque a obesidade é um fator de risco independente. Manter uma alta escolaridade. Buscar sempre aprender e aprender o novo. Isso é importante. Isso diminui o risco de Alzheimer. Quanto menor a escolaridade, maior o risco. Que coisa. Agora, é um mosaico. Fazer atividade física, produzindo todas as substâncias para manter um cérebro saudável. Controlar doenças clínicas. Então, se a pessoa... Fazer palavras cruzadas, que é o clássico. Palavra cruzada, sudoku, jogo de cartas, dominó. Aprender um instrumento novo. Aprender a mexer com uma tecnologia nova. Idioma fundamental. Tudo isso exercita o cérebro. O cérebro precisa ser bem nutrido, bem perfundido com sangue e alimentado com boas e construtivas vivências. Com isso, você diminui o seu risco em torno de 40% a 50%. Bastante. É bastante. Lógico que não zera o risco, porque genética e idade, isso todo mundo está à mercê e isso a gente não consegue mudar. Mas é um jeito de você aliviar um pouquinho esse risco. Perfeito. Mais uma pergunta. Aproximadamente com quantos anos a mente atinge a sua maior capacidade? E como se explica os casos de crianças que se formam na faculdade antes dos 15 anos?
pergunta interessante, né? Qual que será que é o nosso auge cognitivo? A ciência estima que, na maioria das pessoas, esse auge é em torno dos 35, 40 anos. Se você pensar, por exemplo, na capacidade de um enxadrista, o auge do cálculo, do processo mental é em torno dos 35, 40 anos. A partir dessa idade, você já começa a ter um pouco mais de dificuldade em concentração, memória, articulação. Só que tem uma variável que a gente não está analisando, que é a experiência. A experiência, ela vai aumentando com a idade. Então, geralmente, uma pessoa de 60, 70 anos, ela é muito apta, porque ela compensa essa baixa do rendimento do raciocínio com experiência, sabendo os caminhos corretos, os atalhos da vida. Por isso que eu advogo que as pessoas se mantenham sempre no mercado de trabalho ou sempre na produção de conhecimento e de informação até o último momento da vida. É saudável. Né? Mesmo que ela se aposente antes, por uma questão técnica e financeira, é importante que ela se mantenha ativa para poder compensar essa baixa natural do envelhecimento. Agora, tem pessoas que fogem à curva, tem pessoas que são muito precoces, que desenvolvem habilidades antes da hora e são meio prodígios, né? E tem pessoas também que são acima da média, que é aquela superdotação. Isso pode explicar pessoas que desenvolvem um talento mais precoce. Isso pode continuar crescendo ou pode ser simplesmente uma antecipação que depois vai igualar. Mas, de modo geral, aos 35, 40 anos, você está no auge da sua performance e capacidade cognitiva. Depois disso, você vai precisar alimentar cada vez mais seu cérebro para manter essa pegada. Perfeito. Doutor Leandro, eu não sei se o feriado já está todo comprometido, mas a Dalva vai fazer um pavê assado. Ótimo, se tiver disponibilidade para degustar conosco, é convidado. Ótimo, obrigado pelo convite. Eu queria fazer um convite, dia 20 agora, desse mês, 20 de julho, a gente vai relançar o livro em Guarulhos. É o sábado. Sábado. Tá. Sabadão à tarde. Gostoso. Isso mesmo, tá? Rápida no calendário. Sábado, 4 horas da tarde, vai ser em Guarulhos, no Shopping Maia, na Livraria da Vila. Palestra, sessão de autógrafos, então todo mundo convidado no relançamento do Depressão Não é Fraqueza. Palestra do Dr. Leandro Teles é super interessante. Imagine ele falando ali 1 hora e pouco. Aqui é rapidinho, né? Imagine o Dr. Leandro ali falando para você. Paciência. Não, é maravilhoso. Dia 20, 4 horas da tarde. Sabadão, Guarulhos, pertinho aqui de São Paulo, Guarulhos, Shopping Maia, Livraria da Vila. Livraria da Vila. Até lá, você pode continuar acompanhando o Dr. Leandro Teles, que é médico neurologista. Site do Dr. Leandro, leandroteles.com.br, tudo junto. Instagram do Dr. Leandro, @neuroleandroteles. E esse é o livro mais recente dele, mas ele tem mais outros 3. Mais outros dois. Esse é o terceiro, o perdão. Cérebro Ansioso, o Antes Que Eu Me Esqueça, todos estão aí nas livrarias. E o novo, que é o Depressão Não é Fraqueza, que é novo xodó do meu trabalho. Esse eu encontro em todas as livrarias. E os 2 anteriores? Também encontro. A gente reimprimiu todos, então todos estão à disposição, tanto na internet como nas livrarias. Leitura gostosa, informativa, que só vai fazer bem. Muito obrigada. Bom programa. Vai com Deus, viu? Bom feriado. Beijo pra família, viu?